Se na vida tudo é movimento, e por muitas vezes a gente encontra caminhos livres e por outras obstáculos, a mágica para poder contornar os obstáculos, às vezes é deixar fluir, às vezes é se desviar e contornar, mas sempre para poder seguir em frente. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com uma pessoa muito especial que coloca a arte marcial do aprender a viver, conviver com os obstáculos e fluir, transferido para a vida pessoal, para o dia a dia e para o mundo corporativo. Vem com a gente para mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um capítulo de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje temos uma companhia muito agradável e feminina. Eu adoro. Tenho muitas mulheres em casa, gente. 3, né? 3 em casa, mais 2 irmãs, mais 3 sobrinhas e assim vai, tá? Ele ia falar e da sogra sem marido. Mais uma sogra. Sogra sem marido. Hoje a gente vai falar sobre de que forma a gente lida melhor com a vida, já que a vida é todo movimento, né? Como é que a gente lida melhor com os obstáculos, com os percalços que a gente tem ao longo da nossa jornada. E para isso eu tô com meus queridos amigos aqui que nos acompanham todas as vezes. Hi. Júlio Liu. Minha querida amiga e parceira de arte marcial, Ana Cristina Moreno Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Pomposo, né? O jeito que ele chama. Ana Cristina. Até agora manioso, né? Pra já fazer a ponte. Até agora há pouco era Cris. Até agora há pouco era Cris. Né, Cris? Pode me chamar de Cris, fica mais fácil. Boa, Cris. Cris, bem-vinda, viu? Obrigada, querido. Obrigada. Que a gente faça aqui um bate-papo para parafrasear, né? Deu uma cacofonia aqui. O próprio título, que seja um bate-papo muito harmonioso, mas que a gente mantenha o movimento, né? Que a gente vá fluindo aqui e vai ser um bate-papo muito rico, sem dúvida. Fazendo Aikido mesmo. Tipo Aikido. O que é Aikido? Você já fez Aikido? Não, nunca fiz. Eu já vi. Judô, mas não fiz Aikido. Eu já vi Steven Seagal lutando. Aikido? Mas você falou, hoje você estava falando o que significa Aikido? Harmonia. Equilíbrio. Que é, deixa a Cris explicar. Sim, Aikido. Vamos falar da palavra Aikido. Ai, né? Ki-do. Ki, energia. Ai, harmonia. Do, caminho. Então, é a energia no caminho da harmonia. O Pailu estava falando que, assim, que muito do que a gente faz no dia a dia tem a ver com essa energia, né? Ou seja, não é só a arte marcial em si, né? Sim. E, assim, o Aikido, na verdade, ele tem uma filosofia muito profunda que treina no concreto virtudes como gratidão, como colaboração, como respeito, sinceridade, honestidade. Então, a arte marcial, a arte geralmente, ela se manifesta no concreto. Quem está tocando piano não está pensando nos 32 e-mails que tem que responder. Está lá envolvido na arte completamente. Fluindo, né? Você está inteiro ali, presente, e inserido naquela arte. Como todas as outras, pintura, música, né? Tocar um instrumento, enfim. Como chama? Fazer escultura, né? Etc. A arte marcial, ela também é uma arte. E ela faz você treinar no concreto, através de técnicas, essas virtudes que eu lhe disse. Então, por exemplo, no Aikido, você não usa força. Certo? Certo. Não usa força. Você fala, como assim não usa força? É uma arte marcial que não usa força? Como assim? Uma pessoa um tanto quanto grande como ele, né? Imagina. Ele vem e passa do meu limite, que eu estabeleço, que isso também a gente treina. A gente treina limite, disciplina. Na postura que a gente faz, olha, não põe a mão em mim. Não vamos brigar. Não vamos discutir. Aqui é uma fronteira do qual você não tem autoridade para ultrapassar. Exatamente. E aí você trata esse limite que você estabelece, vamos supor que ele venha e passe esse limite. Aí eu vou ter que ter uma resposta, né? Mas a resposta que eu tenho geralmente não é para eliminar ele, é para conscientizar ele.
Olha, veja bem, você está sendo agressivo. Olha, veja bem, você está gritando. Olha, veja bem, na vida, no corporativo, com o chefe, etc e tal. Então, a gente treina... Nós somos concretos, não somos? Nós Temos somos um corpo seres físico. concretos. Então, as nossas emoções, elas se manifestam no concreto, não é? O corpo sente e o corpo manifesta a emoção. Então, o Aikido, na sua prática e no seu treino, ela pratica essas questões no concreto, através das técnicas. Que tem só 100 anos, o Aikido só tem 100 Isso que eu ia anos. te falar, eu estava pesquisando um pouquinho, ele é um exercício, uma prática, uma metodologia nova, né? Década de nova. 30, o idealizador começou a organizar, 83 a 69, ele faleceu em 69, com 80 e poucos anos. Então tem mais ou menos esse... E veio das artes marciais dos samurais, das espadas, que as espadas cortavam aqui, nos nossos ligamentos. As nossas técnicas são todas voltadas para os ligamentos. Porque se você batia a espada aqui, criava dentinho na espada, machucava a espada, e o braço da pessoa continuava lá. Podia estar machucado. Eventualmente o osso era o limite, né? Do que a espada Exatamente. conseguia cortar. Só que quando você passa aqui, acabou. Caiu o braço, caiu a mão, caiu... Você imobiliza a pessoa, né? Então, as técnicas todas são voltadas para os ligamentos. E aí você fala assim, puxa, né? Tá tudo ligado. Então, se eu sou um ser humano, né? Eu sou uma empresa, corpo, o diretor, né? O presidente, os departamentos. Se eles não estão alinhados e todos eles falando a mesma língua, fica difícil, né? E às vezes estão alinhados, mas estão sem espírito, né? Sim. Estão desalinhados do espírito. O corpo de pessoas daquela empresa está desalinhada do espírito enquanto cultura organizacional, enquanto propósito da empresa. Exatamente. No Aikido, ele tem essa questão da presença. Ele te faz, como toda arte, ela faz você ter um mergulho. Então, quando você treina Aikido, até é indicado para pessoas que são, assim, muito dispersas, né? Porque treina muita concentração. Quando você está no tatame, né, Pailu? A gente está ali se conectando com a gente mesmo o tempo todo. Você tem que estar alinhado com você tem que estar de frente, a sua postura sempre é de frente para os seus desafios, para as suas alegrias. Para tudo. O Aikido tem golpes? Porque, por exemplo, eu fiz judô. Então, o judô também é uma arte marcial, um esporte, um exercício que, de alguma forma, aproveita a força do outro, o movimento do outro, mas ele tem, sim, os seus golpes. Ele tem um momento onde você usa a sua força. Por mais que você use a sua força para, muitas vezes, desequilibrar o indivíduo, mas tem um quê de uso da força aplicando um golpe. O Aikido faz isso de alguma forma também? Ele tem uma potência. Eu não falo força. Por exemplo, né? Se você for demonstrar, demonstra. Eu preciso mostrar, mas eu tô esperando isso aí. Você tá dodói. Momento cobaia. Por exemplo, vira pra mim. Vamos lá. Não essa mão que tá dodói, essa aqui. Né? Por exemplo, olha o tamanho da pessoa e olha o meu tamanho, né? Sou mulher, mais baixa, mais fraca. Então, eu tô aqui, vamos discutir, não põe a mão em mim. Essa é a postura do Aikido, de frente. Quando eu tô de frente, eu tô alinhada, concorda? A energia aqui, os meus chakras estão alinhados, Perfeito. falando de energia. A energia entra aqui, cria Pelo coronário. potência. Então, e eu estou conectada comigo. Eu estou no estado E é nessa de altura aqui do ventre? Tá. Eu estou conectada comigo. Eu me conecto. Quando uma pessoa pega aqui assim, ó, não põe a mão em mim, ele pegou, ele passou do meu limite. A tendência é fazer isso, não é? Sim. Eu tô brigando. É braço com E braço. ele é mais forte que você Ele nesse é mais caso. forte que eu, ele vai ganhar. Como é que eu não uso força? Eu me conecto inteira comigo. Eu não faço isso, não abro a asa, porque aí vai ficar braço com braço. Não, eu me conecto inteira. Respiro e venho pro meu centro. Então, o Aikido tá sempre voltado pro centro, pro equilíbrio. O desequilibrado é ele que tá me atacando. Eu sou a pessoa que tem que manter o equilíbrio. Então, figura mais forte, ó. Ele não consegue. Olha a força dele, olha... Ele não tá fazendo né, pra falar que é... Se quiser pegar, eu deixo. Eu não, vai que ela me dá um contramovimento. Ainda bem que a gente ficou sentado desse lado aqui ainda, Nil. Vamos supor que eu fui até aqui e não consegui mais ir, porque chegou na minha boca. Aí eu tenho uma técnica, ó. Perfeito. Ó lá.
Olha a carinha dele, Dodói. Não é Acho que gostoso? alguém tá se vingando. Então, né? Não é? Mas é uma técnica. Acho que você trouxe uma palavra importante. Técnica, metodologia, método, Sim, procedimento, sim. protocolo. Você se preparou antes para lidar com a situação ou está indo na base do improviso? O improviso pode ser maravilhoso quando tudo que eu planejei caiu por terra. Afinal, a vida é aleatória, eu não controlo tudo. Mas quando eu já vou despreparado, quando eu já vou para um projeto, para um relacionamento... Não, nós estávamos falando disso no café da manhã, né? Conheci alguém, me apaixonei, pronto, vou me jogar nesta relação. Pode se jogar. Mas o que você sabe dessa pessoa? Nossa, eu sonho ter filhos, mas ela não quer ter filhos nunca na vida, né? Eu sou um cara que não quer ter controle financeiro, eu quero viver uma vida de vontades satisfeitas, Eu quero e o outro morar, quer ser... Meu sonho é morar no exterior, e eu falo, não, eu nunca vou sair daqui. Família do Brasil de jeito nenhum. Aí não vai Essa dar relação não ruim. vai dar certo. Vai dar Foi ruim. Tem que ter um programado preparo, né? antes. Né? Tem um protocolo antes. Então, um pouquinho do que você muito rapidamente mostrou aqui é, além de toda a parte emocional, de concentração, você nos disse aqui, disse para quem estava assistindo, existe um procedimento a ser feito. Não foi na base do vamos lá e eu me viro na hora. Não. Eu estudei antes essa situação. Sim. Tá. Sim, eu estudei antes, eu me preparei. Existem as 3 máximas, né? Prevenir, controlar e escolher. Que são máximas do defesa pessoal. Que o Aikido também é a defesa pessoal. Como? Só repete? Prevenir? Controlar e escolher. Então, quando eu estou prevenindo, eu estou falando assim, ó, não vamos brigar, não grita, você está se alterando. Pode ser que ele pare por aí e fale, não queria fazer isso. Não queria fazer isso. Pronto, é o primeiro passo. Aí ele passa do limite, ele me pega. Pois não. Só um segundo, tudo é código, tá? Então essa postura aqui é um pouco de não quero brigar, porque ela não tem nada de ofensivo aqui quando você faz isso. Mas na verdade você está medindo a distância de segurança. Porque a partir dessa ponta do dedo, essa área aqui é uma área de perigo, porque pode entrar chute, pode entrar soco. Né? Então eu estou delimitando essa minha área de segurança. Daqui para fora, tá tudo bem. Ele pode ficar circulando. Pode gritar, pode dar chilique, pode abrir os Mas daqui braços. para dentro eu entro em ação. A marcialidade entra em ação. E aí a gente treina exaustivamente diversas técnicas para que você não precise pensar sobre o que fazer de acordo com uma ação. Né? Ela flui automaticamente. Então, acho que o que você tocou, Dan, de eu não vou ser sem preparo. Isso é verdade, a gente se prepara muito. Mas a vida ao vivo e a cores não é de acordo com o que você imaginou na cabeça. Mas, vai vir um soco, por exemplo, da mão direita. Então, eu estou esperando esse soco da mão direita para usar uma técnica. E o cara dá um chute com o pé esquerdo. Você tem um olhar meio que 180 graus do ser humano, né? E você tem, apesar de estar olhando dentro do olho da pessoa, você está enxergando os ombros. Usando a visão periférica. E está enxergando a cintura. Você percebe qual movimento que vai vir através dos membros. Então, através disso, você tem diversas técnicas. E a gente funciona na base da adaptação. Porque o agressor, ele vai disparar energia. E através dessa energia, eu me desvio, né? Evito, entro em contato, controlo, domino a ação e boto no chão e escolho. O escolher é ou imobiliza ou quebra. Ou chama alguém para ajudar. Ou solta. Mas você passa por essas Agora sou três eu que fases. estou no controle. Que é o tripé, para determinar o seguinte, ó. Não fui agredido, entrei em contato com você, controlo, domino a sua energia e uso essa energia contra você mesmo. Entendeu? Para te imobilizar ou para definir que a gente não quer se desequilibrar. Me permitam fazer um paralelo aqui com a parte psíquica, emocional. Outro dia nós estávamos num projeto social que eu e minha esposa atuamos e uma moça das famílias assistidas teve uma crise, não sei diagnosticar se foi uma crise de pânico, de ansiedade, não deu nem tempo de diagnosticar, mas começou uma hiperventilação, ela ficou muito incomodada e por acaso eu estava por perto e eu disse para ela, vem cá, só um segundinho, você me... Não, minto, primeira coisa que eu falei para ela, você consegue esticar os braços? Falou, acho que sim. No que ela falou, acho que sim, ela esticou. Eu falei, você consegue agora só circular eles um pouco? Sim. Aí eu falei assim, você percebeu que nesse espaço que os seus braços ocuparam, não há mais ninguém? Esse espaço, quase esse círculo que você é capaz de traçar, esse espaço é seu. Vamos dizer que ele tem cerca de 1 metro de diâmetro, esse espaço é seu.
Primeiro, domine esse espaço mentalmente. Esse espaço é seu. Você consegue perceber? Sim. Então tá. Então dentro desse espaço você está segura. Você percebe que ninguém vai invadir esse espaço? Tem alguém dentro desse espaço? Não. Então tá. Primeira coisa, esse espaço é seu. A hiperventilação já diminuiu. Quando acalmou, qual foi a coisa que eu fiz? Eu posso entrar dentro do seu espaço? E a reação dela foi quase que sem pensar. Não. Eu falei, e eu vou obedecer. Aí ela se surpreendeu, porque talvez, e poucas vezes na vida dela, alguém pediu permissão, ela não deu e a pessoa respeitou. Mas olha que interessante como psiquicamente, quando o indivíduo consegue perceber que existe um espaço que é dele, que em última instância é do corpo para dentro. Sim. O indivíduo pode até pegar, claro que no caso de vocês estão falando de uma proteção física, mas o indivíduo pode até pegar minha mão e torcer, mas ele não pode entrar dentro da minha mente. Não. Mas se eu conseguir, antes de mais nada, perceber que até ele chegar no meu corpo existe um espaço que é meu, eu já evito a fantasia que me leva à hiperventilação, né, que é começar a respirar afoitamente, e quando eu respiro afoitamente eu já não estou pensando mais nada, porque eu já estou jogando adrenalina no corpo, oxigenando demais, e a gente começa a ter aquela sensação de tontura. Então olha que interessante o que vocês estão dizendo. A primeira coisa importante, né, vocês usaram a técnica, eu não vou saber fazer direito, mas vocês estão dizendo, reconheça um limite que existe. E se você reconhecer que esse limite existe e você se apropriar dele, a primeira pessoa que fica calma com isso é você. E calma você pensa. Interessante como a vida vai entrelaçando as suas soluções, né? Se a gente se predispor a conhecer as coisas. Eu estou aprendendo aqui através do Aikido algo super importante que muitas vezes a gente tenta ensinar às pessoas através de técnicas psíquicas, mas que talvez o domínio de uma técnica marcial vai facilitar e ajudar ainda mais. É no concreto, acaba sendo quase lúdico. Pronto. Né? Pronto. Então, é autoconhecimento puro, porque a gente começa a ter noção do nosso corpo. A gente, não é? Fala, Pai. Não, você tinha mencionado um pouquinho tempo atrás se existe alguma técnica de ataque, né? Existe, golpe, né? Existe golpe, existe. Existe o Atemi, que é soco, existe Mageri, que é chute, né? Mas não é sobre isso. Porque no Aikido a gente prega o equilíbrio, a harmonia, né? Então, é muito mais praticar esse equilíbrio o tempo todo e partir para o soco, partir para o chute não é equilíbrio mais, concorda? Então, o desequilíbrio normalmente parte do oponente. Ele está emocionalmente alterado, ele está desequilibrado, ele está nervoso, está com ódio, está com N razões que eu não tenho controle sobre. Mas o que eu posso dizer para ele? Ó, esse é o meu limite. Não passe desse limite, porque aí entra a marcialidade. Né? E aí, quando esse desequilíbrio vem energia também. Porque praticar um soco, um golpe, um chute, tem que ter energia. E o que eu acho que é muito mágico dentro do universo do Aikido é a inteligência de você estar tranquilo e sereno dentro desse espaço que é seu de segurança, ok? Totalmente consciente, totalmente lá naquele foco, tá? E vem a energia. Essa energia você escolhe se você quer interromper, como muitas artes marciais praticam muito intensamente isso, que é a troca de energia. Só que a troca de energia, dependendo do ponto que pega ela no demanda corpo, muita no osso, energia também, né? Tem explosões. Como boxe, que pode não ser uma arte marcial, mas essas explosões têm como consequência hematoma, quebra de ossos e assim vai. Que às vezes, inclusive, do indivíduo que bate, né? Ele bate e machuca. Justo. O que a gente faz? A gente aproveita essa energia, se esquiva dela. Tem formas de o primeiro impacto dessa energia não te atingir, que é o evitar, que a Cris falou, né? Depois você entra em contato com esse seu oponente para que as duas forças fiquem uma. E quando as duas forças ficam uma, você conduz aquela energia toda. E aí, com técnica, você escolhe se você quer devolver toda essa energia, toda essa raiva, toda essa transposição de volta para a pessoa que está te ofertando isso. Ou você só deixa passar. E aí, acho que fazendo um paralelo, Cris, acho que a magia aqui de pegar o que acontece no tatame é transferir para o dia a dia. Que às vezes a gente está
no dia a dia e tem um plano na cabeça de uma agenda normal. E aí você encontra um obstáculo, encontra um cliente, sei lá, eu no mundo corporativo, encontro um cliente resistente ou um cliente agressivo. Agressivo não do ponto de vista físico, mas agressivo do ponto de vista verbal, né? De postura e N coisas. Então, se você não se conhece a si próprio, como é que fica para poder lidar com o outro? Autoconhecimento. Né? Então, a prática do Aikido, ela vai além tatame. Né? Acho que a grande graça de a gente ter a oportunidade de aprender sobre a arte marcial é poder praticá-la, mas sem usar a marcialidade. Sim. Sabe? Cris, o Júlio, vou falar para você, mas depois vou te passar a palavra. O Júlio, de nós, não lembro muito bem, Palucio, nesse momento você está com algum projeto onde você tenha funcionários diretamente, né, vinculados, onde você é responsável pela contratação deles, tendo que pagar do seu bolso. Eu sei que o Júlio tem, porque ele tem um escritório de arquitetura. Eu não tenho, por exemplo. Na consultoria a gente trabalha com parcerias. Certo. Eu estou falando isso porque o Júlio deve viver muitas vezes situações como, por exemplo, um indivíduo virar para você ou para uma outra liderança que tem no escritório, mas eu vejo isso muito nos clientes corporativos que eu atuo. Um liderado às vezes fala, não, o meu chefe, ele está sendo extremamente carrasco comigo. A minha chefe, ela me destrói. E olha que interessante, o indivíduo está trazendo, ele pode inclusive estar dizendo isso diretamente para o líder, você está me destruindo, você está acabando com a minha saúde. Ele está me atacando, ele está pegando energia e jogando para mim. O que você está dizendo, e claro que eu já me adianto que concordo, e aí Júlio depois queria te ouvir também, é que eventualmente eu como líder posso receber aquela energia e deixar ela vir e me dar uma pancada na testa, eu posso devolver dizendo, você é que é um reclamão, você... Ou eu posso olhar e falar assim, olha, deixa eu ver se eu entendi. Você está sentindo dentro de você que a nossa relação te faz ter uma opressão. Você tem dentro de você a percepção de que a minha forma de atuar está sendo carrasca. Mas eu não estou dizendo que eu sou um carrasco e pegando para mim e sentindo os hematomas, mas também não estou devolvendo dizendo que você é um vitimizado. Eu estou devolvendo, pegando a própria energia do indivíduo e devolvendo para ele. Então você está sentindo dentro de você isso. Eu não sei, eu tô falando aqui, obviamente, dentro do estúdio, com ar-condicionado, aguinha, e tô achando um sonho esse tipo de reação. Como é que é a vida real? Não, assim, eu acho que com a equipe lá, a gente tem uma equipe que ela é muito próxima, assim, a gente trabalha muito, muito próximo. Aí eu acho que com essa proximidade, eu acho que eu não sinto tanto a agressão, por exemplo, da equipe em si, mas eventualmente a gente tem com os clientes, né? Porque às vezes alguma insatisfação com alguma situação, e nem sempre sou eu que vou lidar com aquilo, às vezes outras pessoas da equipe estão lidando, mas uma das coisas principais é isso. Por exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura, e a gente faz o projeto de arquitetura para casa e a pessoa vai entrar numa obra logo em seguida. E obra, assim, felizmente é uma coisa que ele não causa muito estresse, né? Ele é muito tranquilo, felizmente assim. não causa? As obras... Ele tá fazendo stand-up agora. As obras, assim, elas são tranquilas. Você vai lidar ali tudo sai dentro do planejado. Não custa muito caro as coisas, né? Então, é bom, assim, que é um momento de muita paz e tranquilidade na vida das pessoas. Mas tem a exceção, né? Tem gente que se estressa com obra. E sobra, queira ou não, sobra pra gente também, né? Que Vocês tá envolvido. estão fazendo corpo mole com o meu projeto. E às vezes assim, e tem situações que é relativamente comum isso, de a gente receber acusação que realmente não é a gente. Pô, mas vocês não vieram aqui na obra para resolver isso. Eu falei, mas quando que eu falei que eu iria na obra para resolver isso? Você precisa de uma outra pessoa para resolver essa situação, né? Mas vocês... O projeto da prefeitura não sai porque você não aprova. Mas vocês não fazem nada na prefeitura? Eu falei, não sou eu que aprovo nada da prefeitura. Mas aí vai desse exercício que você falou mesmo, de entender assim, tá, ok, eu entendo qual que é a sua reclamação, eu entendo qual é a sua insatisfação, eu entendo por você ter essa expectativa em relação ao meu trabalho, porque você de repente nunca contratou um arquiteto e nem sabe como que vai ser exercido esse trabalho. Então, qual que é de quem é a responsabilidade de comunicar bem isso, né? É minha ou da pessoa que está me comunicando? Eu consigo modular aquilo que eu vou responder, né? Eu consigo pegar aquela sua ofensa, né? Aquela sua energia, igual vocês estão falando, que está sendo lançada contra mim, e eu posso entrar no embate, né? Mas vocês ensinaram, uma das coisas que eu posso fazer é me desviar, né? Tipo, eu posso isso não é meu. Simplesmente, está vindo um trem. Você vai ficar na frente do trem?
Quando o trem tá chegando, você sai da frente, se desvia, o trem vai. Não, eu não fiz nada, só sair da frente dele. Exato. Não, e tem diversas situações que eu preciso responder e dificilmente a melhor resposta vai ser com um embate, né? Como você falou, né? Que é de receber aquele golpe e devolver com a mesma energia, porque isso gera dor, gera estresse, gera quebra-osso, né? No sentido não literal ali do relacionamento. Mas é isso, é muito estressante você devolver na mesma energia, mas muitas vezes eu posso devolver, como você disse, né? Eu recebo aquela energia e vou devolver de alguma outra forma, né? Então, assim, não, eu estou recebendo, eu estou entendendo que você tá me questionando, que você está me atacando, mas eu consigo devolver de uma forma positiva aquilo e, ok, vamos resolver isso aqui. Mas tem situações também que não tem o que resolver, você simplesmente tem que... tá bom, não adianta eu te devolver isso, porque eu não vou conseguir absorver. Mas aí não é o trem que a Cris estava falando? Sai da frente do trem? Exatamente. Tem momentos de sair da frente. Então, assim, significa que às vezes o oponente é tão mais forte do que eu, que mesmo com a técnica eu posso me colocar muito em risco de deixar ele encostar em mim. Então, eu preciso realmente sair da frente. Sim. Então, assim, nós temos diversos tipos de relacionamentos, com certeza na empresa, né? Seja com as pessoas da empresa ou clientes, etc. Que tem exatamente esse tipo de situação e de decisão, né? Para se tomar. Como que eu vou reagir a essa energia que está vindo contra, né? Cris, mas por que você começou a fazer Aikido? Porque a gente pode atribuir, né? O início, vou aprender uma arte marcial para me defender melhor. É um esporte, quero, né, começar a praticar algum esporte, gostei do que eu vi no Aikido. Físico, né? Me perdoe, mas assim, se eu estiver sendo equivocado, mas o Aikido não é dos esportes e das artes marciais mais difundidas. Talvez o Karatê, o Judô, até o Taekwondo são mais conhecidos popularmente. Como é que você, e depois Pailu, acho que se você quiser contar um pouco da história, porque eu mesmo não sei como é que te conheço há 30 anos e não sei como é que você começou o Aikido. Como é que vocês entraram nisso, sendo que nem é das artes marciais mais conhecidas no Brasil? Verdade. Eu comecei por amor a uma pessoa que treinava Aikido. E que depois se tornou meu sensei. Eu tive um caso com o sensei. Depois. E acabei me apaixonando pelo Aikido. Eu não gostava de artes marciais, eu fazia balé clássico. E para mim é tudo muito... E a minha postura sempre foi muito suave. Seu tom de voz, né? Seu timbre é mais harmonioso. E a arte marcial, ela traz essa questão da postura, né? Mas isso assim, eu comecei por causa do meu ex-marido, eu entrei no tatame por conta dele. E acabou que quando eu ia lá, dormia, ele queria que eu assistisse os treinos, eu dormia. Eu falava, coisa chata, meu Deus. Eu lia livro, ele ficava muito bravo. Aí um dia, no sábado, ele falou assim, lá na federação, falou assim, entra no tatame, experimenta. Quando eu entrei, aí eu me apaixonei completamente, porque tem tudo a ver com a minha profissão de psicóloga, certo? Que preza o equilíbrio, o autoconhecimento. Então o Aikido encaixou de uma tal maneira que eu simplesmente me apaixonei mesmo pelo Aikido, completamente. É um filho, na verdade. Então eu comecei aqui, aí eu não larguei mais. Não tinha uma questão também, você tinha lá um início de uma doença que era de osteopenite? Eu comecei com osteopenia, aqui, eu tô com 42 anos. A diferença da osteopenia e da osteoporose? A osteoporose já é o fim, né? Os ossos já estão furadinhos, já estão todos... frágeis mesmo. Exato. A osteopenia é o pré. E eu tava com osteopenia. Então, quando eu comecei a praticar, quando eu fui fazer os exames normais, né, que a gente faz, sumiu a osteopenia. Sumiu. Então, a Aikido, além de trazer um benefício físico, né, literalmente, tem esse benefício do psicológico, do emocional, de você levar do tatame para fora, né, da empatia, você treina empatia. Você estava falando, né, agora, dos que você às vezes tem que falar, tem um embate, o outro não entende, tarará, como é que eu resolvo isso? No Aikido, a gente treina, por exemplo, tem técnica que você convida o outro a ver do seu ângulo. Por exemplo, aqui tem um 6. Eu vejo o 6, você vê 9. Você vai brigar pelo 9, eu vou brigar pelo 6. Numa empresa. Sim. Né? Aí o Aikido tem uma técnica que a gente, por exemplo, ele pegou aqui, né? Tá aqui de frente pra mim. Né? Aí, pode levantar? Pode. A câmera pega, David? Não vai pegar. Então, Não vai pegar. Tem rodinha. Então, assim, pegou, né? Então, você tá falando que é 9, eu tô falando que é 6. Aí eu falo, pô, mas você não tá entendendo? Aí eu venho aqui e faço isso.
e convido ele para ver. E eu vou para lá. Ele vai para lá. Você consegue trazê-lo Eu até... trago ele para ver o meu 6. Aí fala, porra, meu, é 6, meu, acabou a discussão, acabou. Ou então, pô, mas é 6 ainda. Aí ele me convida para ver o 9 dele. Aí eu falo, pô, mas o teu 9 tem uma pedra ali, você não viu? O 9 também é legal, mas o 6 não tem pedra, o 9 tem. Então treina a empatia, muito também. A filosofia é tão profunda, é tão do dia a dia. Que é uma filosofia japonesa. Japonesa, com Sensei Morihei Ueshiba, que era um pititico. Vamos mudar de assunto, gente. Poxa. Ele tinha 1 metro, não tinha 1,5 metro. Ah, não, então não, o dele é bom e o meu é ótimo. Você é gigante. Pititico. Não, ele é pititico, eu tô falando de pititico. Realmente sabia usar a energia do outro a favor dele. A favor dele. Quando necessário. Quando necessário. E não precisava chegar no embate final, no sentido... Olha que não tem choque. O Aikido é que nem água. O Aikido não tem discriminação. Você treina com alto, com baixo, com gordo, com magro, com branco, com negro, com tudo. Criança um pouco mais, né? Para aprender as técnicas de uma forma mais adulta. Então, todo mundo treina com todo mundo no tatame. Então, quando você está no tatame, todas as faixas treinam com todas as faixas. Então, quando você é um pouquinho mais graduado com o colega que você pegou no par para fazer o movimento, você ensina. Então, o tempo todo você está ensinando e o tempo todo você está aprendendo. Eu queria te ouvir, Paulo, mas deixa eu fazer uma pergunta antes, Cris. Num momento social, onde se colocam tantos caminhos para a busca se não da igualdade, não sei se igualdade é uma palavra que existe, mas da igualdade, que é uma teoria e quase que uma utopia. Nós não somos iguais, somos singulares, sim, mas não é uma igualdade no sentido de sermos todos iguais e sim de termos todos as mesmas oportunidades. Aí sim, cada um aproveita essa oportunidade como o seu livre-arbítrio permitir, mas é duro dizer que eu, que nasci numa família X, vou ter as mesmas, né, oportunidades que o indivíduo que nasceu numa família que tem 10 vezes mais posse do que eu. Ou eu que nasci numa periferia de cidade, onde não tinha nem água e esgoto, né, na minha residência, vou ter as mesmas oportunidades do indivíduo que nasceu numa casa com todo conforto. Não é verdade? Sim. Então a gente está falando também isso em relação a homens e mulheres. Sim. Né, que precisamos diminuir até o momento onde a gente colocar pelo menos as oportunidades na mesma faixa de igualdade. Depois cada um vai trabalhar as suas particularidades. Você, como mulher, se sente hoje mais segura para lidar, por exemplo, com uma abordagem de um indivíduo, na maioria das vezes homem, mais forte que você? Tô falando que se ele estiver armado, e não sei também se vocês lidam com isso. Não, né? A arma é não. Não é o limite do limite, né? Mas se ele vem, né, de uma maneira mais bruta, mais enfática, vem dar um com soco, que você... vem dar um tapa. Ou às vezes até na agressão verbal, mas já tentando te intimidar. Com o que você aprendeu do Aikido, você se sente hoje mais segura para saber sair dessas situações? Sim. Eu me sinto bem mais segura. Então, mulheres que estiverem nos ouvindo e que muitas vezes, olha, eu gostaria de ter uma técnica para saber, em vez de eu sair gritando, eu saber sair, né, ou lidar com algumas situações com procedimento e usando, né, a energia do outro. Pra me proteger mesmo, fisicamente. Você entende que isso ajuda muito o Aikido? Nossa, muito, mas que muito bom. mesmo. Eu me sinto realmente mais segura, com certeza. Ótimo. Graças a Deus nunca precisei usar em termos de defesa pessoal, mas eu usei no dia a dia. Mas talvez como você tem a técnica, o cara olha pra você, ele olha no teu olho devolve pra ele uma informação que eu vou saber lidar com você. Põe a mão em mim. Enquanto isso, eu já tô Você vê que só, né, o reflexo, então, mas né, de fazer mais movimento. até mais pela filosofia, até do que necessariamente pela habilidade física, né? Assim, eu acho que esse treino, né? E é um treino, é uma disciplina de você conseguir analisar a situação, de você conseguir refletir sobre qual que vai ser a reação da pessoa e como você vai reagir. Eu acho que tudo isso já colabora com essa segurança que a gente está falando, né? Sem dúvida nenhuma. E fala, querida. Não, eu termino, por favor. Você ia falar. Não, eu ia perguntar se o Pailu acabou começando o Aikido e te conhecendo. Eu conheci ele no tatame. Eu sempre gostei de arte marcial, né? Tenho 50% de sangue oriental, mãe taiwanesa, pai brasileiro, né? Então, desde pequenininho, pratiquei judô, depois tentei aprender Kung Fu com meu tio, mas acho que estava além da minha compreensão e tem a questão da distância física, ele era no interior de São Paulo e tal, então não rolou bem. Depois fui fazer full contact, depois fui pro jiu-jitsu, e aí
na questão do jiu-jitsu eu gostava muito, mas me machucava demais por ser grande, enfim, é um negócio muito de explosão, né? E aí passava todo dia em frente à Federação Paulista de Aikido, que era um trajeto para minha casa, quando eu voltava do trabalho. E um dia desses eu estava bem estressado, e eu estava indo para casa um pouco mais cedo e passei em frente e vi uma movimentação de aula. Aí tinha uma vaga na porta da academia, estacionei o carro, desci e fui assistir. E o sensei do dia lá, que era o Gustavo. Gustavo. Super acolhedor, inclusive, naquele momento. Ele falou, pô, cara, entra aqui, fica no tatame, assiste e tal, fica à vontade, né? E eu adorei o que eu vi. E aí fiquei super interessado. E foi assim que eu migrei de uma última arte marcial para essa. Só que de todas as artes marciais que eu fiz, e não tem demérito nenhum, porque nem existe uma arte marcial completa, tanto é que no mundo dos esportes diz que se tem o MMA, porque ele é múltiplas artes marciais, né? Mas o Aikido ele tem uma coisa muito ímpar, que é essa coisa de aproveitar a energia, né? Enquanto a maioria das artes marciais trabalha a questão de você se fechar, de você ficar extremamente rígido, energizado, bloquear as coisas, muita troca de energia, e aí o mais forte sempre acaba levando uma vantagem perante ao de menor porte. O Aikido não. O Aikido ele é tão democrático, cara, que ele possibilita a pessoa mais fraca trabalhar de igual para igual com o mais forte, porque não é sobre tamanho e não é sobre a quantidade de força que você possui, é sobre saber usar as técnicas e usar as leis da natureza, né, de energia contra ele mesmo. Então, para mim foi um negócio muito mágico, porque é completamente desconstruir tudo que eu sabia de arte marcial e começar a construir uma nova. Tanto é que custou muito para mim para aprender, desaprender o que eu sabia para aprender um novo jeito, né? Uma outra coisa curiosa do Aikido, o Aikido, 50% dele é você virar amigo do chão. O chão. Por quê? A gente anda com duas pernas e você sabe muito bem que com duas pernas você está sempre sujeito a cair. O tripé te ajuda a você ficar mais equilibrado. Se tiver 4, então fica muito melhor. Mas a gente só tem duas pernas e a gente usa as duas pernas para caminhar ou para andar, para correr, né? Então você pode escorregar, você pode ser empurrado e coisa e tal. E toda vez que você cai, a primeira coisa que é o instinto do ser humano é meter os braços ou as mãos na frente para tentar o quê? Proteger o rosto. Né? É aí que as pessoas se machucam muito. Então você aprender a não resistir diante de uma ação que pode ser escorregar na banana, escorregar num piso liso, ser empurrado ou coisa parecida, né? Você não oferece resistência e você usa a técnica para rolar no chão. Então você distribui toda a energia e nada te quebra. Então a gente brinca muito dentro do tatame que a 50% do caminho de aprender e conviver com o Aikido é você ser amigo do chão, fazer amizade com o chão. Aprender a cair, né? Aprender a cair. Caiu, rolou e não se quebrou, já está 50% do caminho. Depois você vai aprender técnicas, depois você vai aprender uma série de coisas que tem a ver com as leis, né, da energia. E aí tudo flui, cara. Então, fazendo um deparo aqui para o mundo corporativo, para o dia a dia das nossas vidas, com as nossas famílias, em alguns momentos você se vê numa situação que vem uma energia maior que a sua. Você deveria desviar dela, porque se tentar segurá-la é pedir para ir para o chão. Mas vamos supor que não tenha jeito, que você vai ter que ir para o chão. Não tem como desviar. Então você aprende a minimizar esse impacto. O dano. Né? Porque se você não souber cair, você vai se machucar e muito. Sem dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito, só completando o que ele está falando, que tem tudo a ver com o que você está falando, no chão e tudo mais, que eu li em algum lugar, também não sei aonde, mas tudo bem, que diz assim, para você atravessar uma onda gigante, você precisa mergulhar. Então, você não bate de frente. Se você bater de frente, ela vai te engolir. Então, como ele tá falando do chão, que você cai, rola e não se machuca, então você passa mergulhando, aí completando a minha partezinha, ou você surfa nela. Sim. Você se harmoniza com a onda e vai com ela, certo? Você não vai parar a onda do mar. Você não vai parar a onda. Ou você vai nela e fala, tudo bem, ok, eu vou ver onde você quer chegar.
Ou você Mas pega... ela pode te levar onde você não quer. De repente, você não queria sair do mar, mas ela te levou pra Das beira da duas, praia. uma, exato. Não Ou quer então sair? você mergulha. Ela é Perfeito. muito alta, ela é muito grande. Olha a pessoa. Eu olho no tatame, eu até saio correndo. Eu olho para ele e falo, é o treino, né? Vai doer? Né? Porque o lindo do Aikido é isso, quando você treina com vários corpos, com vários tamanhos. Não é, as outras artes marciais, a grande maioria, é mesmo peso, mesma altura, né? O Aikido não. Então, existe uma energia, uma filosofia muito, muito bonita e muito perfeita. É física pura. É física pura, Aikido. E tem competição de Aikido? Não. tem. A competição é de você para você mesmo. Você se aperfeiçoa. Fazer um campeonato e eu Sabe venço o o que Pailu, tem? o Pailu vence você. Porque se tiver campeonato, vai ter sempre alguém com uma lesão. Uma lesão. Porque como trabalha muito articulação, você vai ter que, de verdade, colocar a energia para valer. Em prática. Para fazer acontecer. Sim. E vai ter lesão. Vai machucar, Por isso que realmente. não tem vai quebrar. competição. Entendi. Perfeito. Não tem Bom, competição. vocês falaram da conexão, né, desse conceito todo, e a gente chama, inclusive, esse episódio de harmonia de movimentos, que é tudo que a maioria dos ambientes organizacionais querem, né? Movimento é inevitável, eu preciso caminhar de um ponto A a um ponto B, saindo de um resultado 0 para um resultado 100, 200, 300. O produto A tem que sair do ponto X e chegar no ponto Y. O serviço é você levar um grupo de pessoas de uma experiência do ponto 0 para o ponto 1, 2, 3, ou seja, o tempo inteiro é movimento. Mas precisa de harmonia. Porque também se eu for fazer uma palestra e eu chego lá e falo, e aí rapaziada, como é que vocês estão, putada? E é um pessoal cheio de pudor. Obviamente eu não estou trazendo harmonia. Mas também se eu chego lá e falo, oi pessoal, tudo bem? Vamos falar de atitude. Os caras estão dormindo já. A atitude deles é pegar no sono. Né? É preciso ter harmonia, entender a cultura organizacional, qual é o momento dessa empresa. Tem empresas que já estão mais maduras economicamente, outras ainda estão se estabelecendo. Sim. Algumas têm um corpo de liderança mais estabelecido e precisa agora desenvolver as pessoas abaixo. Outros têm líderes ainda muito mal preparados, talvez nem dá para chamar de líderes, de chefes que não sabem ser líderes. Então você vai buscar essa harmonia. Eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho com um parceiro em algumas empresas, muito pontual com arte marcial, e de fato sei na pele o quanto faz sentido. Mas claro, o Pailu já ventilou que você faz isso há mais tempo ainda, que você já fez muitos trabalhos levando a arte do Aikido para as organizações. Sim. Queria depois dividir um pouquinho a minha experiência, o Pailu também, você, o Júlio, mas queria te perguntar primeiro o seguinte, onde você percebeu mais resistência no mundo organizacional, quando você foi com este olhar de consultora, por exemplo, quando você foi como um elemento externo levando um conhecimento específico, onde você sentiu que tinha mais resistência, que é exatamente ali onde a pessoa está fazendo mais força, né? A cultura daquela organização ou daquele ambiente está fazendo mais força em vez de aprender a fluir? Eu na liderança. Na verdade, aonde eu trabalho, faço essas vivências, vamos dizer assim, é um curso que é voltado para líderes de empresas. Né? Então, o líder, o trabalhar com o líder e fazer com que ele entenda que ele está lá mais para servir do que para ser chefe, vamos dizer assim, que ele tem que conhecer cada um dos seus liderados, que um é mais para ficar quieto no escritório, o outro tem mais jogo de cintura, o outro aí tem que conhecer o seu legado e que muitas vezes ele tem que confiar neles e tem que cobrar também, porque também não é só ficar passando a mão na cabeça, né? Então eu sinto a pessoa que é mais rígida, não tem assim, como o curso é voltado para os líderes, no treino do Aikido, eu faço algumas vivências ali que exatamente ponho um líder em cada frente de cada lugar e faço uma técnica do Aikido. E é muito engraçado, porque tem uns que quando você ataca, ele, tipo, eu sou o líder, pode bater no peito, né? Se ferra, morre o líder e os coitadinhos vão ficar sem líder. Uns se afastam assim, desviam, aí a flecha vai para todos eles. Equipe. Você entende? Então tem essa vivência que é muito bacana. Porque e você vê nas pessoas. Tem pessoa que é mais travada, que reage mais te olhando assim. Tem pessoa que... Eu era assim. Quando eu fui no tatame uma vez lá na federação, o sensei me pegou, né? E eu fechava os olhos e fazia um movimento e falou assim: ei! Tá fechando o olho por quê?
Tô dançando. Cara, tô te atacando. O cisne negro. Nunca mais esqueci. Olha que eu tô te interessante. atacando. Olha pra mim. Eu sou um desafio, eu sou um agressor, eu sou ou uma alegria. E você tá fechando o olho. Olha pra mim. Entende? Então isso, nossa, nunca mais esqueci. Cris, olha que interessante, você me lembrou de uma coisa, eu vou até citar o nome porque é um cara muito querido, o Shihan Marinho, aliás, quero te apresentar ele. Quem? O Shihan Marinho, assim que eu o conheço, o Shihan Marinho é um parceiro meu, um amigo que uma vez fez uma vivência parecida com essa, e acho que vai ser muito legal vocês se conhecerem. Claro. Ele pode trocar muita coisa e acho que vocês vão fortalecer essa ideia de levar as artes marciais para o ambiente organizacional. É muito legal. Isso eu acho que precisa juntar mais gente, né? Mas nessa vez que a gente fez um trabalho, o momento que deu mais dificuldade foi o momento onde ele combinou uma coisa, combinou um movimento. E o que aconteceu? Uma das pessoas eram líderes, no outro grupo não eram todos líderes, mas um deles quis sair do combinado. Então ele combinou, vamos fazer o seguinte, você faz isso, eu faço aquilo, imagino que você passa, Sempre né? tem. E aí tem o cara que quis sair fora. Sabe o que aconteceu? Ele se machucou. Exatamente. Porque aí ele falou, poxa, mas por que você não fez o combinado? E aí a gente começou a perceber que uma das maiores armadilhas do mundo organizacional é que às vezes a gente não faz o combinado. Viu? Você não aceitou trabalhar nessa posição? Exatamente. Mas é que quando eu aceitei, eu achei que... Assim, quem achou isso? Você. Então quem se responsabiliza pela frustração... Você. Podemos ajudar, mas enquanto você ficar nessa posição de vítima, é que eu achei que você ia me dar mais autonomia. Eu achei que você ia conversar mais comigo. Mas você achou sem que a gente tivesse combinado. Mas também tem o contrário. O líder combinou que iria estar à disposição. Olha, assim que você entrar, eu terei tempo, eu vou te orientar, eu vou, né, passar um período, né, dividindo com você o aprendizado, te treinando, etc. Aí chega a correria, amigão, vai se virando aí. Peraí, nós estamos quebrando um combinado. Você falou pra mim que a cultura organizacional era maravilhosa e que eu ia ter autonomia. Agora você não me deixa fazer nada. Você me disse que a cultura era protetiva e você nunca vai comigo em uma reunião. A quebra do combinado é uma das coisas mais complicadas hoje no mundo organizacional. E na maioria das vezes é uma quebra de combinação, né? De acordo entre quem? Entre pessoas. Entre pessoas. Às vezes a organização ela continua cumprindo enquanto instituição, ela paga o salário no dia, ela falou que ia ter uma mesa e um computador, tem uma mesa e um computador, ela disse que daria um carro ou não, ou daria um ticket de refeição de tantos reais, e ela dá. Aonde normalmente a coisa se perde? Nas relações humanas. Nas relações. Nós combinamos uma coisa e a gente falou, você faz um movimento assim e eu faço assado, e você não faz assim. Verdade. E eu me recordo direitinho que o rapaz ali, o líder que não fez o combinado, acabou se machucando. Um machucado ali simples e tal, mas ficou todo mundo olhando. Por quê? Porque você não fez aquilo que nós tínhamos alinhado e queríamos fazer. Por que você desalinhou? E desalinhou. Porque as pessoas esquecem que numa organização, ou elas precisam se lembrar que numa organização, a agenda do indivíduo, ela está subordinada à agenda do coletivo. Sim. A agenda do coletivo se sobrepõe à agenda do indivíduo. Porque se não for assim, são 300 CNPJs fingindo que trabalham para um CNPJ, mas não pode ser. Tem que ser 300 CPFs trabalhando para esse CNPJ. Sim, verdade. Se nós tivermos combinado direitinho o jogo. O Aikido, pelo que você está falando, Pailu, também tem um quê de combinar antes, especialmente no treino, né? Quando vocês estão treinando, a gente combina o que vai acontecer. Sim. Existe uma demonstração do movimento várias vezes e o treino geralmente são duplas, elas se alternam também, né, para você treinar com vários corpos, né? E também treinar com vários temperamentos. Pessoas que são mais duras, pessoas que reagem mais, pessoas que são resistentes, que não quer deixar fazer. E aí a gente ensina o tempo todo, relaxa. Não é assim? Essa palavra desarma. Chega até a irritar um pouco e fala assim, relaxa. Quando a pessoa te pega e você já está num momento que se você ficar duro, você vai se machucar. Se você resistir, você se machuca, porque você fica duro. Então relaxa, amolece, pronto, e avisa. Para, já deu, já entendi. Ou tá doendo, né, no concreto. Né? E a outra pessoa tem que parar imediatamente. Porque tem um combinado. Porque tem um combinado. E se você fizer assim e o outro que combinou que ia parar e não para, ele te machuca. Cris, mas não é assim também no processo terapêutico?
né? Nós não temos um combinado Sem com o dúvida, paciente. sem Olha, dúvida. nada sai daqui sem a sua autorização. Nós vamos falar do que você estiver disponível. Não sou eu que imponho a agenda. Aí chega um dia, o paciente fala: hoje eu não sei do que falar. Bom, pois então eu quero falar com você de uma coisa. Isso eu não queria falar, mas nós vamos falar disso hoje. É óbvio que não vai funcionar. Lógico que não. Nós quebramos um combinado. Com certeza. Eu posso sim, como psicoterapeuta, você como psicóloga, pedir permissão. Olha, eu posso te fazer uma pergunta sobre isso aqui, porque eu queria entender um pouco melhor? Sim. A gente pode falar sobre isso, porque na última sessão entendo que a gente não explorou tudo que poderia, mas é ele que me diz se ele aceita ou não essa proposta. Aceitou, temos um combinado. Não aceitou, volta para o combinado anterior. O paciente é soberano no processo. Tudo uma questão, tudo não, né? Mas muito do que a gente está falando, dessa resistência, dessa energia mal usada, é quando a gente quebra o combinado, né? Exatamente. Nós tínhamos combinado uma coisa. Que é Cumpre o a sua prevenir. parte. O prevenir. Olha que legal essa o prevenir. correlação. Cumpre a sua parte que eu cumpro a minha. E a gente previne dano. Ou não combinar quando se deveria combinar, né? Uma coisa. Sim, que, também. que assim, um outro problema é isso. Quando deveria ter combinados e você acha que existe um combinado, mas eu nunca comuniquei, nem você nunca comunicou. A má e no- comunicação, a coisa não clara. E no fim não tem combinado nenhum, mas todo mundo acha que tem, né? Exatamente. Porque a expectativa sempre existe. Sim. A expectativa sempre existe, né? Mas Sim. se não teve um combinado claro, é um outro problema também, né? É um outro problema também, com certeza. Mas você trabalhou muitos anos em mundo corporativo. Você usou muito do Aikido? Nossa, Nossa, eu imagino. demais, demais. E é engraçado. Você não bateu que em ninguém, não, né? Não, Você não gente, machucou ninguém, É não, né? engraçado que preveniu, assim, no Aikido, dentro do mundo corporativo, ele só tem começo, não tem mais fim. É verdade. Principalmente quando você está numa posição de liderança, porque a posição de técnico, vamos dizer assim, que você não tem líderes, né? Você não tem uma responsabilidade sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, é um pouco mais fácil, é fazer gestão de si próprio. Mas quando você lidera outras pessoas, a sua performance é com base na performance dos outros. Então você é um influenciador, você é um tirador de pedras, você é um facilitador, você é um cara que vai enxergar um pouquinho mais além do que aquela turma que está subordinada a você está enxergando. E se você não estiver bem consigo próprio, em equilíbrio, como é que você vai ajudar os outros? Como é que você vai ter essa visão? Como é que você vai lidar, por exemplo, com as resistências que o mercado oferece, que a concorrência oferece, que, sei lá, às vezes está dentro de casa, né, nos liderados, existe uma resistência por desalinhamento, entendeu? Se você não se conhece, como é que você vai lidar e harmonizar o todo? Então tem uma série de coisas que a gente aprende no tatame, que usa de uma forma lúdica dentro do mundo corporativo, que traz um equilíbrio, uma harmonia e uma fluidez muito melhor para os negócios. Com certeza. Né? Então acho que essa que é a grande mágica, porque por muitas vezes o líder, ele é o cara que absorve todos os impactos de cima, por exemplo, os impactos de mercado, ou ele tem que fazer uma tropicalização da comunicação, ou dos desafios globais, né, que está vindo, e de forma a não impactar de um jeito que cause equilíbrio nos liderados, porque a performance dele é com base na performance dos liderados. Então tenta imaginar, se esse cara não tiver uma inteligência emocional, não souber absorver a energia que às vezes vem pesada, sem filtro, e você filtrar isso e deixar fluir de uma forma mais equilibrada para os liderados, porque tudo depende dos níveis de compreensão e do tamanho da inteligência emocional de cada um. E de novo, não é porque é liderado tem menos inteligência emocional, mas teoricamente um líder deveria ter um pouquinho mais de experiência que o liderado. Deveria, né? Por uma questão de ordem. Mas se esse cara não está bem consigo próprio, não domina a si próprio, como é que ele vai ajudar a harmonizar o resto? Então, acho que tem uma oportunidade aqui de... Como é que se você vive a história de um tatame, que é uma grande batalha, né? Que é a vida nua e crua no dia a dia, né? Para com os negócios, mas sem trazer nenhum ferido, sem trazer nenhum morto, né? Enfim, sem causar nenhum dano permanente. Como é que você faz isso? Buscando entender e harmonizando as coisas, entendeu? E aí eu acho que a mágica desta arte marcial em específico é esse equilíbrio, é a busca por esse equilíbrio. E aí, completando o que você está falando, tem uma curiosidade japonesa, que é assim, é uma palavrinha chamada ma. Ma. Ma.
que é o ma? É o espaço entre uma nota musical e a outra. É o espaço entre eu e você. É o espaço de um ator que está numa cena parado e o público esperando o que ele vai fazer. Mas ele está parado ali pensando o que ele vai fazer. No Japão, quando você tem aquelas casas que tem aquela tradicional, que tem aquela porta de bambu, ela separa o ambiente, mas ela não separa o som. Ela não separa a luz do sol. Então está todo mundo conectado ainda. Né? E quando você vai no Japão e vai visitar um templo, até você chegar lá no templo, você passa por jardins, você passa por um corredor gigantesco, muito silencioso. Isso significa que quanto mais você caminha em silêncio, quanto mais você relaxa e se conecta, você vai se conectando com você, vai criando potência, vai criando coragem, autoconhecimento, e o mundo vai ficando lá fora. Olha que interessante. Eu acho essa curiosidade muito bacana e que tem a ver com o Aikido, quando a gente fala assim, o cara te pegou? Porque geralmente quando a pessoa agride, você tem uma reação rápida, né? Não, se livrar rápido. Se livrar rápido. Relaxa. Relaxa para se conectar com você, ficar de frente, se alinhar para poder depois responder. De uma forma sábia. Harmonia, né? Você falou do Japão, eu tive uma vez lá, um lugar bastante distante do Brasil, né? E é um lugar maravilhoso, tudo aquilo que eu imaginava de respeito, de coletividade. Uma vez no metrô, eu fazendo uma algazarra, porque eu fui por motivos futebolísticos, né? Fazendo uma algazarra, e as pessoas, a população local, japoneses, né? Que estavam usando o metrô para se deslocar, absolutamente concentrados nas suas vidas. É verdade. Né? Só que, ao mesmo tempo, também há o lado que pode desequilibrar. Uma obediência que se torna subserviência e que se torna, talvez, uma permissividade muito grande a, por exemplo, um desequilíbrio de um indivíduo muito forte sobre um mais fraco, porque, afinal de contas, se ele está numa posição mais alta, eu fico submisso a isso sem questionar. Na desarmonia, eu posso ter também um excesso de repressão. É uma população emocionalmente muito reprimida, Sim. Tanto que taxas de suicídio no Japão são assustadoras, hoje estão ficando assustadoras no mundo inteiro, infelizmente, mas historicamente no Japão eram muito assustadoras. É verdade. Né? Então, tudo que desequilibra fica ruim. Enquanto eu estou na harmonia, no equilíbrio de obediência, porque eu entendo que é o momento de fazer aquilo que foi combinado, então eu obedeço. Isso é bom. Mas quando é uma obediência cega, eu tenho medo de questionar, porque simplesmente eu fui ensinado que tenho que obedecer, inclusive quando eu estou sendo maltratado, aí desarmoniza. Exato. Quando eu estou trabalhando a coletividade pelo bem comum, porque temos uma tragédia, essa parte bacana, harmoniza. Mas quando eu simplesmente me escondo e engulo todas as minhas dificuldades e muitas vezes até crio um processo de desarmonia emocional, aí não é bom. Então, a gente está aprendendo aqui que a harmonia também tem a ver com saber fazer os movimentos para compensar os excessos. De uma forma sábia. Quando começar a ter excesso de força segurando o meu braço, relaxa para você poder sair. Exato. Quando o indivíduo estiver tranquilo com você, pode ficar, né, um pouco mais sossegado também, já é um relaxamento diferente. Sim. No mundo organizacional não é muito diferente, né? É hora de focarmos, porque estamos na última semana do mês e temos que bater a meta? Tudo bem, talvez seja a hora da gente, galera, vocês me perdoem, mas não vai dar para ser, por favor, minha querida, meu querido, vai ser, cadê o pedido? Você ligou pro cliente, ai, sabe o quê? Ligou ou não ligou? Ah, esqueci, então liga agora. Exato. Ai, mas como ele é bravo. Meu querido, nós estamos há 2 dias para fechar a meta. Agora, esse mesmo comportamento no começo do mês, né, também está inadequado. Agora, última semana do mês, gente, e aí, como tá a meta? Tá desequilibrado. E também no começo do mês, gente, começou o mês, vamos devagarzinho, também tá desequilibrado. Sim. Saber, né, lidar com aquilo que o mundo está nos oferecendo. Isso aí. Maravilha. Falando em harmonia, Vamos precisamos temperar? trabalhar a harmonia fechando, né? É. Porque abrir uma coisa, fechar. É harmônico também, né? É harmônico também. Tudo tem começo, meio e fim. Bom, então eu vou começar Foi eu muito bom. temperando, vai. Qual é o tempero harmônico que você O vê meu nisso tempero tudo? harmônico, de verdade, fiquei curioso para fazer uma aula de Aikido. Eu fiz judô, sou muito frustrado, de verdade, de não ter conseguido voltar pro judô de verdade, porque voltei, logo depois que eu voltei de Portugal, acho, ainda consegui retomar o judô um pouquinho, mas aí depois eu saí da Diageo, fui trabalhar com outra coisa, aí o lugar onde eu estava começando a fazer era distante, e eu nunca mais consegui voltar.
Mas fiquei curioso para um dia, quem sabe, lá onde eu moro, ou se um dia, de repente, eu estiver por aqui, vocês puderem me receber, quem sabe, ir lá um dia, entrar no tatame e aprender um pouco. Fiquei de verdade curioso para me conectar com os preceitos do Aikido. Ai, esse é o meu tempero, é um alto tempero. Que ótimo. Muito bom. E você, Julião? Bom, eu... Qual a harmonia Não, deixa eu só comentar. Qual tempero harmonioso você Cris, faz? não, a Cris, nem sei se tem a ver com o assunto, assim, mas a Cris estava falando sobre o silêncio, né? Sobre e o momento que isso tem também. Eu estava lembrando que no intervalo a gente estava falando sobre música erudita, né? Aí eu estava vendo que recentemente a Berliner, que é a Filarmônica de Berlim, ela performou, não sei como que você... ou tocou, sei lá, o Cage 433. Conhece a música? Você diz do compositor, o Cage? John Cage. E assim, essa composição são 4 minutos e 33 em silêncio. É exatamente, a música é essa, assim, tem alguns movimentos que ele faz, às vezes ele vai lá, ela no piano, e a Berlina ela estava fazendo com a orquestra inteira, né? Então assim, era todos os músicos, assim, absoluto silêncio. Então, assim, tem muita crítica a isso também, né? Porque, o que é música conceitual, né? Que música é essa? Porque ela surgiu naquele movimento surrealista. John Cage, né? John Cage. Mas é uma provocação. Assim, imagina você vai assistir um concerto de música erudita, e você senta lá e você tem que ficar durante quase 5 minutos em silêncio. Exato. É um exercício que eu acho que cada vez mais a gente precisa de ficar confortável com isso, né? De aprender a escutar o silêncio, a respeitar o silêncio, a respeitar o momento. Pro corpo, né? Exatamente. Não estou indicando as pessoas escutarem a música, porque não tem muito o que escutar, mas esse exercício do silêncio, né, e de respeito com certeza faz parte desse equilíbrio que a gente precisa mesmo. Mas você sabe, Júlio, pegando carona nisso, que o seu silêncio, às vezes, é para você se escutar. E por muitas vezes a gente não se escuta. Aí você fala, mas o que tem a ver isso, né? Tem tudo. Sabe por quê? Se você não aprende a se conhecer, não aprende a se escutar, e às vezes se calar e ficar só observando, você às vezes não entende nada. Então, eu vejo o Danilo, ele me incomoda, ou ele tá falando alguma coisa, eu nem espero ele terminar de falar, porque às vezes pode ser uma angústia, pode ser uma descarga, pode ser, sei lá, uma necessidade de botar para fora, e eu tô interrompendo isso. Então, olha só que poderoso que é, às vezes, você ficar em silêncio e observar. Não tomar nenhuma decisão precipitada, porque hoje tá tudo muito no... Resolve, tira da frente, já entendi o que é, li a primeira frase, já entendi o texto inteiro, já domino tudo, né? E, pô, às vezes não é aquilo. Deve ter outras coisas lá dentro que quando você chegar na última página, na última frase, você fala assim, era pra ficar quieto. Eu já gritei, já dancei, já pulei, e era pra ficar quieto. Era pra ler tudo em silêncio e entregar a folha. Sim. Eu já caí numa dinâmica dessa, tá? E eu já fiz. E fazendo em silêncio, e de repente começou um gritar, um pular, um rir, um chorar. E eu falei, pô, eu não tô fazendo nada, né? Seria efeito manada, né? Efeito manada. Então, acho que esse silêncio, ele, primeiro, te provoca a desenvolver no seu sensorial algumas habilidades. E segundo, você aprende a se conhecer e se conectar com o resto. Porque no fim do dia é isso, é sobre conexões, é sobre equilíbrio, é sobre harmonia com o todo. Então, tem muitas coisas que vão acontecer que eu tenho, às vezes, que tomar uma atitude mais energética, vamos dizer assim. Em outras, eu tenho que simplesmente esquivar. Porque a energia que está vindo é muito maior. E vai ter impacto. Se vai ter impacto, então tá bom. O que eu faço com esse impacto? Deixa eu dissipar a energia. Porque se eu tentar absorver para devolver, vai trazer dano para mim. Né? Então, você vê como é que é a coisa da observação? Então, para mim aqui, acho que saber falar é importante, mas saber escutar talvez seja tão ou mais importante ainda. Com certeza. E se você não estiver em silêncio e em equilíbrio com si próprio, você não consegue escutar.
É o ma. Com certeza. É o mar. É o ma. É o ma. E você, Cris? E nesse mar, né? Aqui... Nesse ma. O que você traz de mar? Primeiro, eu gostaria de convidar todo mundo para fazer Aikido, com certeza, quem está aqui, quem está nos ouvindo. E as mulheres, principalmente, que tem muito pouca mulher, né? Eu gostaria muito que as mulheres viessem, porque é muito bom, é muito importante para a gente. Né? E eu gosto sempre de terminar as coisas que eu apresento com uma curiosidade japonesa, né? Lá vem outra. Você sabe a historinha da faixa preta? Por que é preta a faixa? Tenho a mesma ideia. Né? Então, no Japão, lá atrás, hoje já está diferente, já está mais ocidentalizado, mas antigamente, as pessoas que iam treinar a arte marcial, elas iam com faixa branca. Começavam com faixa branca. Não tinha cor de faixa. Não tinha exame. Mas a faixa a gente não lava. A gente lava o dogi, o kimono, mas a faixa não. Então a faixa ia ficando suja e ficando preta. Então quando você via uma pessoa com a faixa suja e encardida, escura, né? significava que ela tinha muito treino. Né? E aí a faixa preta nasceu daí. Que interessante. Muito suor, muita estrada rodada. Muita estrada. Muito Entendeu? legal, que né? é através do visual que você vê no estado que a faixa está. Dá tanta analogia a isso, né? Nossa, fiquei pensando nas populações, nas pessoas de pele preta que vêm de uma ancestralidade tão forte, já tem tanta história ali, né? Por que a pele é mais escura? Porque vem de uma população que tem muita história. A gente precisa aprender a respeitar isso. É isso mesmo. Né? Que interessante. Nunca tinha sabido ou me interessado. Você vê, fiz judô e nunca parei para me perguntar por que a faixa preta, né? Por que preto é o momento que você diz, ali temos um mestre, né? Exato. Ali temos um indivíduo que chegou num grau alto, que ele treinou muito. Treinou muito. Ele se dedicou muito. Que lindo. Que né? lindo. É isso. Muito bom. Cris, curtiu? Muito! Nossa, adorei! É um grande Quero bate-papo, mais, né? Quero mais. Ó, tá convidada, já volte. Que a gente possa se encontrar nesses trabalhos todos, levar um pouco do Aikido para o mundo corporativo, conectar outras pessoas que também estão pensando isso, porque eu acho que ainda é um trabalho que precisa de mais frentes, né? Tem que vencer essa barreira. Eu acho. Né? Acho que do mesmo jeito que, por exemplo, as artes ainda lutam para conseguir entrar no mundo corporativo, mas hoje já conseguem um pouquinho penetrar nesse ambiente e com tão bons resultados, eu acho que as artes marciais, né? As artes que eu digo aqui mais lúdicas, conseguem devagarzinho entrar, mas ainda tem muita batalha. As artes marciais ainda precisam de mais espaço para poder mostrar o seu valor no mundo corporativo. Eu acho que se a gente fizer um trabalho em conjunto, harmonioso, eu acho que a gente vai conseguir furar essa bolha. Com certeza. Bom, É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigada a você. Obrigado, Julião. Valeu, Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigada. Que praticamos o Aikido hoje aqui. Que delícia. Né? Tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. Isso aí. Bom, e se isso foi bom para você, se trouxe algum tipo de provocação, reflexão para sua vida pessoal, para sua vida familiar ou para o seu momento corporativo, por favor, entre em contato com a gente, diga se você tem alguma dor, algo que a gente possa fazer para ajudar e trocar, né? Porque na vida tudo é isso, é troca e harmonia e equilíbrio, tá bom? Nos vemos no próximo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. valeu! Tchau. E aí?